nosso treinamento diário de vendas? Legal, legal. Muito bom estar aqui com vocês, sempre aprendendo um pouco mais, sempre buscando informações para que o nosso trabalho seja bem eficiente, com muitos resultados, com muitas vendas. Fiquei muito feliz com uma mensagem que uma colega do nosso grupo mandou, dizendo o seguinte: olha, Silvio, depois que eu passei a assistir os seus treinamentos todos os dias, eu não parei mais de vender. Eu começo o meu dia cedo com foco, com direcionamento, com motivação, e agora eu vendo todos os dias. Eu fiquei muito feliz por esse testemunho dessa pessoa. Nós vamos refletir um pouquinho sobre uma coisa que acontece com todo mundo. Acontece com a gente também, tá? Então, certamente, em algum momento, lógico que a gente não faz isso intencionalmente, mas em algum momento nós pisamos na bola. E aí, quando nós pisamos na bola e o cliente ele fica chateado, muitas vezes um outro corretor vem e entra na negociação, entra no cuidado com o cliente, e o contrário também acontece. Hoje nós vamos focar na situação contrária, tá bom? Ou seja, como vender para clientes que estão insatisfeitos com o outro profissional, com a outra empresa. O cliente ele está decepcionado, ele abriu uma oportunidade, e aí como que a gente atua de maneira assertiva diante dessa situação que é muito mais comum do que a gente imagina. Como que nós fazemos isso, tá? Então, é muito mais comum do que nós imaginamos essa situação de encontrarmos um cliente que está chateado, está decepcionado com o atendimento do outro vendedor, da outra operadora, alguma coisa aconteceu, nem sempre ele quer falar, mas a partir do momento que nós entendemos que é essa situação, existem algumas dicas que transformam essa oportunidade em uma nova venda e um novo cliente. E é muito legal nós aprendermos essas dicas, porque também nós estaremos nos corrigindo, nós estaremos fechando brechas que muitas vezes nós deixamos abertas para o cliente ir embora. Então, pode parecer simples, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque quando um cliente ele está decepcionado com alguma coisa, seja com o atendimento do outro profissional de vendas, seja com o atendimento do outro plano de saúde, ou outro produto que você venda, nem todo mundo aqui trabalha com assistência médica, mas o cliente comprou um produto do ramo que você vende, não foi bem atendido, ele comprou um seguro alto, a indenização foi demorada, ele comprou um seguro alto, na hora da indenização o cliente foi tratado com grosseria, sabe isso? Essas coisas acontecem. Então, o cliente ele fica muito decepcionado. No nosso setor de planos de saúde, às vezes um atendimento grosseiro de uma recepcionista faz com que o cliente fique decepcionado. Então, são situações que acontecem, abrem uma janela e aí precisamos aprender a lidar com ela. Por quê? Porque é quando nós podemos vender mais. E por que não é tão simples assim vender para o cliente decepcionado? Por um motivo simples. Ele, apesar de estar agora procurando uma situação melhor, ele está mais a risco. Então eu vou fazer 6 colocações e a primeira colocação é: ouça as críticas atentamente. Ouça as críticas atentamente. Dica número 1, ouça as críticas atentamente. Você sabe muito bem que quando você ouve, você grava
Quando você ouve e escreve, você grava mais forte. Por isso, como o objetivo do nosso treinamento é que todos vocês vendam bem, eu quero pedir para você agora digitar hashtag, que é o jogo da velha, ouça as críticas atentamente. É importante você escrever isso. Hashtag ouça as críticas atentamente. Ok? Todo mundo escrevendo para o seu próprio bem, para que você possa gravar essa mensagem. Hashtag ouça as críticas atentamente. E quando a gente ouve, a gente não interrompe. A gente ouve, a gente absorve, a gente entende, tá? A gente não precisa justificar ou desculpar o colega, ou desculpar o fato, nem relevar o fato, não, nada disso. Mas ouça, porque ainda que aquilo, para você pessoalmente, não tenha um significado tão importante, para o cliente teve. Então, se coloque no lugar do cliente que se sentiu talvez humilhado, que se sentiu talvez desprezado, se sentiu desrespeitado, e aí você constrói já aquele ambiente de empatia. Empatia é muito mais do que ser simpático. Ah, que cara legal, sorridente, feliz. Esse é o simpático. O empático, ou a empática, é aquela pessoa que se coloca no lugar do outro, que entende a situação do outro. A primeira dica, ouça atentamente o cliente e anote o que ele falou. Por quê? Porque somente assim ele vai querer comprar de você. Se você não aproveita já essa colocação do cliente como sendo algo importante, ainda que você também, às vezes, tenha cometido esse erro, e fica aí um alerta, olha, poxa, o cliente do meu concorrente, do meu colega, está largando ele porque ele cometeu um erro que eu já cometi. Então, não cometa mais esse erro, corrija, ok? Você usa isso para uma experiência própria. Puxa vida, o outro corretor, ele omitiu uma informação, o cliente se sentiu enganado, e quantas vezes eu também omiti. Então, aí você já traz um aprendizado para você pensar, poxa, e será que às vezes que eu também omiti, aquele cliente que eu vendi não procurou um outro corretor? E olha, quantas vezes você já ligou para clientes que você vendeu e quando você foi ver, ele já estava com outro vendedor, com outra empresa e você nem foi comunicado. Então, por isso que eu falei, isso é mais comum do que parece. Segunda dica, não fale mal dos seus concorrentes. É uma questão ética, é uma questão ética. Você gosta de se relacionar com pessoas éticas? O seu cliente também gosta. Então, demonstre para o seu cliente que você é uma pessoa ética, não criticando o outro vendedor. Até porque você não precisa fazer isso. O próprio cliente já fez isso. O próprio cliente já está engasgado. Quando o cliente, ainda que não fale nada, ele já está tratando com você, que é uma outra pessoa, através dessa atitude, ele já está dizendo, não gostei do atendimento que o outro me deu. Então, você não precisa falar mal desse colega, desse camarada, né? Deixa ele lá com os problemas dele. Ele tem que aprender. Quem sabe ele poderia assistir o nosso treinamento e falar, olha, eu também erro, né? E corrigir. Mas, enquanto isso, nós estamos numa semana de fechamento de vendas, não é isso? Então, vamos focar no fechamento e o meu foco é que você venda. Então, nessa segunda dica, você vai escrever hashtag não fale mal dos seus concorrentes. Hashtag não fale mal dos seus concorrentes. Terceira dica, apresente suas soluções baseada nas críticas que o cliente já colocou. Veja bem, o cliente já colocou os pontos de decepção dele. Então, seja cirúrgico. Veja bem, repita aí em voz alta para você mesmo. Qual é o seu objetivo de acordar cedinho, vir participar do treinamento?
É a gente fazer muita amizade ou é vender mais? Eu vou dizer para você o meu objetivo. O meu objetivo é fazer você vender mais. Esse é o meu objetivo. Quando você fala para mim assim, Silvio, eu estou vendendo mais, eu fico muito feliz, porque eu sei que juntamente com o seu resultado de venda, muita gente está sendo beneficiado, seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. Agora você fala assim, poxa, eu posso comprar um plano de saúde para minha mãe, que está velhinha, para o meu pai, porque agora eu ganho mais, eu tenho condições de colocar o meu filho numa escola. Então, qual é o teu objetivo? É vender mais? Ou é ficar malhando Judas? Então, se o seu objetivo é vender mais, o cliente ele apresentou os pontos que ele está chateado, você ouviu atentamente, você anotou aqueles pontos. Agora o que você vai fazer? Apresentar soluções para o cliente. Soluções. Com uma dica que eu vou te dizer, tá? Você sempre conta o milagre, mas não conta o santo. Já ouviu falar desse ditado? Você conta o milagre, mas não conta o santo que fez aquele milagre, tá? Então, qual é o contexto disso para vendas? É possível resolver aquilo do cliente por um determinado valor, mas você não dá toda a dica para o cliente. Por quê? Porque senão o cliente pega essa informação e compra com outro vendedor. Porque em todos os lugares tem muita concorrência. Então você deixa claro para o cliente, olha, eu entendi, você me contou isso, e isso te causou esses problemas, isso que te causou essa situação, aquilo que já fez você perder tanto de dinheiro, aquela outra situação que poderia ter sido resolvida há anos e não foi, mas chegou a hora de resolver. Então, esse primeiro ponto, nós temos como chegar nessa situação. Eu tenho um produto que vai exatamente chegar nisso. Nessa outra, tenho essa solução que vai custar tanto, vai te trazer uma economia de tanto por ano. Essa questão do atendimento, tem uma empresa que é da mesma que eu estou falando, eu vou levar para você ver, ou então marcando essa visita por meios eletrônicos ou pessoalmente, junto com a sua esposa, junto com o seu marido, junto com quem decide. Eu quero apresentar detalhadamente tudo isso. Então, fazendo isso, é que você vai direcionar o seu trabalho para a venda. E aí você vai mandar para mim a seguinte mensagem: olha, Silvio, minhas vendas estão aumentando. E aí sim, então eu vou falar, poxa, está valendo a pena todo esforço meu, seu, de todos os que estão trabalhando nesse processo. Então, apresente suas soluções. Legal, agora que vocês já escreveram, eu vou dar a quarta dica. A quarta dica é: não fale demais. Não fale demais. Falar demais é um grande erro de vendas. Quando o vendedor ele fala demais, ele ouve de menos. Ele, sem perceber, ele cansa o cliente compra pelo cansaço e muitas vezes uma venda feita dessa forma acaba em pouquíssimo tempo se tornando um grande problema para o vendedor, porque o cliente não teve a chance de entender exatamente como aquilo ia resolver o problema dele. Então, não fale demais, fale o necessário, ok? Fale o necessário. Qual que é o seu time? Ah, eu sou corintiano, eu sou flamenguista, eu sou são paulino. Esse assunto faz parte da venda? Não. Então, você perguntar qual é o seu time, você pode até falar, olha, eu sou São Paulino, mas, sinceramente, eu não acompanho, eu não sei nem quem é o goleiro do São Paulo. E é verdade, eu não sei. Eu não estou preocupado em saber. Para mim, não é um assunto importante. E ainda que seja para você um assunto importante, não leve esse assunto para negociação, porque, de repente, você pode perder o foco, sabe? Aí fala de futebol, fala de política, fala de religião, fala de outras coisas, fala dos planetas, sabe? Fala do Covid, e aí, o que era mesmo que a gente ia falar, esqueci. Então, a gente perde o foco e aí a gente se perde a venda. Então, não fale demais. Não fale demais. Tem um ditado que diz assim, o peixe morre pela boca. Às vezes, falando demais,
você vai despertar uma situação que você não vai poder resolver. Não fale demais. Item 4, hashtag não fale demais. Item 5, demonstre interesse na solução. Na solução. E demonstrar interesse na solução não se limita a vender a solução, mas em ter certeza que a solução foi aplicada. Por exemplo, o cliente citou uma necessidade financeira e por esse motivo ele fez o plano contigo. Olha que poderia ter feito com o vendedor original, mas ele não se preocupou com o cliente, você se preocupou e aí você fez com que o cliente tivesse essa economia, mas você precisa demonstrar isso para o cliente. Olha, você está economizando tanto no mês, tanto no ano. Então, a sua empresa ou o seu orçamento pessoal se torna mais eficiente. Se a sua receita, você me disse que o seu salário é tanto, você tem uma receita de tanto no ano, você está economizando isso, você está tendo nessa porção uma eficiência muito melhor no seu resultado. Ou, por exemplo, se o cliente fala assim, olha, eu comprei um plano de saúde, não gostei do atendimento porque eu tive um problema, eu vou dar um exemplo hipotético, tá? Tive um problema ortopédico, de coluna, o médico não acertava, agora você falou para mim que o plano que você está oferecendo tem um centro especializado em ortopedia. Eu vou dar um exemplo, tá? A São Cristóvão Saúde, aqui em São Paulo, um produto focado na Zona Leste, situado na Moca, tem lá um atendimento espetacular de ortopedia lá na Moca, e o cliente citou esse problema, mas é importante que você acompanhe. Ele marcou a consulta, ele está usando, ele está contente com o que você vendeu. Não tenha medo de perguntar para o cliente, tá? Não fuja do cliente jamais. Veja com o cliente se ele está tendo um bom atendimento, porque você criou uma expectativa. Então é a chance que você tem de fazer com que o cliente sinta a solução acontecendo, e com isso ele vai te dar tantas indicações que você vai ficar igual uma corretora que eu conversei na semana passada, que falou para mim assim, Silvio, eu não trabalho com indicações. Por quê? Porque eu me acostumei a buscar o cliente através dos meios gratuitos, pela internet, pelo Google, mas eu atendo tão bem o meu cliente que ele me dá tantas indicações que eu não preciso gastar dinheiro ou ficar na fila de uma indicação. Foi muito legal ter ouvido isso e é o que vai acontecer com você. Por isso, hashtag 5, demonstre interesse na solução. Na solução. Nós precisamos criar um gatilho para vender. Criar um gatilho para vender é exatamente utilizar de maneira cirúrgica, de maneira técnica, essas 6 dicas, essas 5 dicas anteriores que eu dei, e essa sexta, criar o gatilho para quê? Para vender. Vender. Nós vamos fazer uma venda para o cliente. E não somente uma venda no sentido literal, uma só venda. Não. Nós vamos fazer uma venda para esse cliente, nós vamos atendendo bem esse cliente, conquistando a confiança dele, receber muitas indicações e vender para todos esses clientes. Nós vamos nos transformar em máquina de vendas. Hashtag crie um gatilho para vender. E essa frase, ela é muito importante, escreva ela, por quê? Porque nós não podemos perder o foco do dia de hoje. Você levantou cedo, parabéns, você já participou de um treinamento de vendas, parabéns, a sua mente agora já está direcionada para vendas, parabéns, mas agora nós precisamos vender. É para isso que nós começamos esse dia e eu desejo de todo o coração a todos vocês que tenham um excelente dia de vendas. Se você quiser me dar um presente, se você se sente beneficiado com o meu treinamento, me ajude a multiplicar o meu trabalho,
coloque hashtag Silvio Toni Treinamentos ou youtube.com/Silvio Toni. Divulgue nas suas mídias sociais, compartilhe aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, dê o seu like, o seu joinha. Seria um agradecimento que eu receberia de muito boa vontade, viu? De coração. Então, um beijo no coração para todos, um beijo no coração para todos. Hashtag vender todos os dias. É o que eu desejo para você nessa semana e sempre. Beijo no coração, um grande dia, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Obrigado, viu?